pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Gente, essa foi a forma que nós encontramos para dar continuidade às aulas, porque como vocês estão acompanhando, né, nós estamos em quarentena ainda e não sabemos quando vamos retornar para as aulas na escola. Então essa foi a forma que a gente encontrou para continuar passando o conteúdo, né? Que não podemos parar. Então, eu já tinha começado esse capítulo 2, ainda assim que a gente fez a primeira prova, só que eu vou precisar relembrar algumas coisas, já está com uns dias, então vamos relembrar. Esse capítulo ele fala ainda sobre globalização, como eu disse. Globalização é um assunto que a gente vai ficar voltando de vez em quando. Sobre a sociedade e a globalização. Aqui vai estar, no capítulo anterior, capítulo 1, a gente falou muito de economia. Aqui a gente vai falar mais, assim, voltado para a questão do fluxo populacional. Lembram dos 3 fluxos? De pessoas, de informações e fluxos econômicos? Pois é, aqui a gente vai falar um pouco mais do fluxo de pessoas. Então, espero que vocês acompanhem no livro, porque senão não tem condição de vocês conseguirem responder, assim, as atividades. A atividade dessa aula eu vou enviar para o Getúlio hoje à noite ou amanhã e vale em ponto, viu? Não vai ser nada, vai ser em vão. Então, todas as atividades que vocês receberem, vai ter um dia que vocês vão ter que deixar na escola, que se não me engano vai ser a quarta-feira. Então, próxima quarta vocês vão levar a atividade de hoje respondida e já vão receber a outra. Então, fique ligado, vale ponto, tá? Sim. Então, em seguida, no início, né, ele fala logo que a globalização ela vem proporcionando o aumento do fluxo de pessoas e de informações pelo mundo. Foi como eu falei. Os 3 fluxos, eles estão interligados, não tem como separar. A gente consegue separar para estudos, né? O aumento do fluxo de pessoas, ou seja, as migrações, e de informações através dos meios de comunicação que foram evoluídos, da internet, né? Da informática em si. E os diferentes efeitos da globalização na população mundial, eles são nitidamente vistos, né? No texto de vocês aqui, né, que eu estou com a imagem aqui, que fica melhor para acompanhar, diz que essa integração ela é cada vez mais maior e mais intensa, e essa conexão, seja por questões políticas, econômicas, ela vem acontecendo. E de forma mais eficiente, ou seja, de uma melhor forma, devido ao transporte, devido à comunicação. Então, quando se trata de questão de pessoas, de movimentação de pessoas, não tem como não falar nos meios de transporte. Porque foram através da evolução desses meios de transporte que a gente pôde se localizar, ou se deslocar. E como eu já tinha falado para vocês, sempre cito o exemplo de hoje você pode comprar uma passagem aérea para ir para um determinado lugar. Hoje tem a facilidade de comprar em cartão, dividir, e esses são os novos efeitos, né, os diferentes efeitos da globalização. E aí ele diz que esses avanços permitem uma intensa integração de pessoas e mercadorias que dá a impressão de que as distâncias estão menores. É aquela ideia, você tem a impressão, eu posso daqui a 4 horas, se eu pegar um voo agora, eu posso estar em São Paulo. Dá a ideia de que é perto, de que as distâncias foram encurtadas, enquanto na verdade, de verdade não foi, mas devido ao avanço tecnológico, ao avanço dos transportes, isso facilita. E aí na página seguinte, ele cita a questão da chamada aldeia global. O que é o termo aldeia global? É aquela ideia de que todos estão no mesmo lugar, como se fosse uma aldeia, né? Numa tribo de índios, está todo mundo próximo, casas próximas, todo mundo tem acesso a tudo. Quando, na verdade, ele cita como exemplo o uso da internet,
E aqui no texto de vocês ele mostra um mapa da questão do uso dos usuários de internet no ano de 2016. E você pode observar que nem todos os países, se você observar o gráfico aqui nesse mapa, ele diz: os gráficos no mapa nos auxiliam a perceber que a população dos países mais ricos tem acesso às facilidades e aos benefícios da globalização, enquanto outros países não têm a mesma condição, não têm os mesmos acessos. Então, ao tempo em que a globalização ela é benéfica, porque a gente tem acesso a muita informação, a muita coisa, a facilidades de compra de mercadorias e tal, ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que ainda não têm acesso. E é simples você notar, por exemplo, o sistema de telefonia. Você tem a internet da TIM. Você vai para uma zona rural, você não tem mais acesso. A alguns lugares você não tem acesso. Já tem outros que já conseguiram colocar, mas em muitos lugares não tem. Então, e a globalização? Ela não poderia ajudar? Sim, só que se tornaria, até conseguiria colocar por via satélite, mas era de uma forma que custasse bem mais. Então, esses são os efeitos da globalização. Tem os efeitos os positivos e tem os negativos. Então, em seguida aqui, a gente também já tinha falado em sala sobre um dos efeitos da globalização que, de certa forma, ele tem as suas vantagens e desvantagens. À medida que vai se globalizando, que as indústrias vão se estruturando, a tecnologia vai aumentando, novas máquinas vão surgindo, novas formas de trabalhar, novas técnicas. E isso faz com que um certo grupo de pessoas, querendo ou não, fique de fora. Então ele fala aqui sobre a questão do desemprego. É um dos efeitos da globalização, só que negativo. Ele cita aqui os tipos, né? Desemprego, o conceito em si, perdeu o emprego, por vários motivos. Aí ele cita desemprego estrutural ou tecnológico, como o texto de vocês fala, usa o termo tecnológico. É a consequência das mudanças estruturais, tais como mudanças nas tecnologias de produção ou nos padrões de demanda dos consumidores. Então, esse desemprego estrutural ou tecnológico é quando as empresas, as indústrias, mudam suas tecnologias. Chega uma máquina nova, novas formas de produzir um determinado produto, e aquele trabalhador que não está habilitado a usar aquela máquina, ele não sabe operar aquela máquina, ou ele vai correr atrás de fazer um curso, de se especializar, ou então ele perde o emprego, porque ele não tem como acompanhar essa tecnologia. E aí ele diz também que, ou então, a produção nos padrões, né, de demanda dos consumidores. Isso aqui é quando um determinado produto já não é mais tão bem-vindo. Por exemplo, aquele celular, vou chamar de lanterninha, aquele celular que não tinha sistema Android, que a gente poderia baixar vários aplicativos, não tinha nada, só ligou, desligou um joguinho da cobrinha e pronto. Pois aquele celular, ele ainda é fabricado? Talvez, eu nunca procurei saber. Mas ele é bem procurado hoje? Não é mais tão procurado. Então, vamos supor que eu trabalho numa indústria que fabrica esse tipo de celular. Se aquele produto já não é mais tão procurado assim no mercado, de certa forma, eu vou trabalhar bem menos, vou ter bem menos coisa para fazer. E o que vai acontecer? O dono da indústria vai dizer, não, vou ter que lhe demitir porque não estamos mais precisando do seu serviço, você só sabe fabricar esse produto aqui e ele já não está sendo mais tão procurado. Então, esse é o desemprego estrutural ou tecnológico. Mas existe o desemprego sazonal. O que é sazonal? É o tipo de desemprego que ocorre em função da sazonalidade de determinados tipos de atividade econômica em diferentes épocas do ano. Aqui é o desemprego que acontece com as atividades que não duram muito tempo. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa só saiba trabalhar com a plantação de milho. Não, só sei trabalhar com a plantação de milho. E aí ele começa, trabalha na plantação de milho, terminou a safra do milho, terminou aquele período ali. Claro que hoje com a tecnologia você consegue produzir assim, tanta coisa fora do tempo,
Mas vamos supor que não. Aí terminou aquele período, ele está desempregado porque o emprego dele é sazonal, ou seja, é em determinadas épocas do ano, não é em qualquer período. E tem o desemprego conjuntural, que eu esqueci de negritar. O desemprego conjuntural, ele ocorre quando se tem uma recessão da economia ou uma crise econômica, quando as empresas são obrigadas a dispensar os seus funcionários para cortar despesas. Ou seja, é o que se está temendo algumas empresas agora por causa da questão do coronavírus. Esse desemprego conjuntural, ele surge quando a empresa passa por uma crise, ou seja, o nome já diz, conjuntura, é no conjunto, não é só aquela empresa, não é só aquele funcionário. Muita gente vai ser demitida porque a empresa precisa cortar despesas. Então, esses são os tipos de desemprego. E o que acontece, então, com essa questão do desemprego? Termina que as pessoas que perdem seu emprego, o texto de vocês aí fala que eles procuram o quê? Há uma precarização do trabalho, né? Eles vão estar trabalhando em outros lugares, em condições precárias, com um salário abaixo do que, vamos supor, seja o que ele pretendia ganhar, ou o que a profissão dele, né, geralmente o sindicato dele peça. Então há essa precarização do trabalho e em seguida surge o que? A informalidade ou os subempregos, que é quando a pessoa está sem emprego, ela termina procurando uma forma de ganhar dinheiro. Ela vai vender alguma coisa na rua, ela vai ser, como a gente chamava antes, os camelôs ou vendedores ambulantes, que para muita gente o termo é autônomo, trabalho por conta própria, só que de uma forma informal. Por que o nome informal? Porque eu não estou registrado, não está registrado em carteira, não tenho nenhum registro e estou trabalhando e ganhando dinheiro. Então, esse efeito da globalização é de forma negativa e isso atinge vários setores. Em seguida, mostra mais uma vez essa dinâmica populacional, a gente também já até tinha falado, que fala que a população ela se movimenta ou ela se dispersa no espaço, né? Em decorrência, muitas vezes, de alguns efeitos dessa globalização, ou por alguns motivos. Os mapas mostram, né, que antes determinados lugares do globo nem recebiam tantos turistas, nem recebiam tantas pessoas assim. Mas com a globalização, isso fez com que as pessoas pudessem se deslocar bem mais. Aí ele fala aqui sobre os motivos, né, desses deslocamentos, que são as migrações. Alguns dos, né, também tinha falado na sala, as migrações por motivos religiosos. Já citou, eu até citei o exemplo como Canidé, né, as pessoas que vão para o Canidé em um período do ano para uma festa religiosa. Então, ela não foi forçada, e é de forma temporária, mas é uma migração. As pessoas que vão para Aparecida, em São Paulo, que é um evento religioso também, o Círio de Nazaré, no Pará, em Belém. Então, são esses os motivos religiosos. Migrações de refugiados. Quem são esses refugiados? O texto cita aqui que os refugiados são pessoas, né, que se deslocam forçadamente por motivos políticos, guerras, perseguições. Então, eles se juntam em grupos chamados campos de refugiados. Geralmente é de forma forçada. Muitas vezes é também permanente. Eles saem daquele lugar fugindo de alguma perseguição ou de guerra, eles saem e eles ficam em outro lugar e não voltam mais. Tem os refugiados também, que ele não está nesse aqui destacado, mas é um refugiado por catástrofes naturais, que são aqueles que sofrem algum desabamento, tsunami, essas coisas e terminam saindo dos seus lugares. Eles vão estar refugiados em outro local e de forma muitas vezes forçado, logicamente, né, se eles sofreram um desastre, e geralmente, né, é permanente. Muitas vezes eles não voltam para o seu local, eles tentam construir sua vida, mas muitos sim, até tentam, reconstroem o seu lugar.
E tem a migração de trabalhadores. Essa migração de trabalhadores, o texto de vocês destaca a questão da fuga de cérebros. O que é a fuga de cérebro? Aqui ficou um pouquinho cortado, mas faz referência aos profissionais especializados, são dotados de um autoconhecimento. São aquelas pessoas que têm um certo grau, né, de conhecimento numa área. Por exemplo, eu sou tecnólogo em sistemas de informação e eu trabalho com softwares, e com isso essas pessoas vão para lugares, né, que querem o seu serviço. Como diz aqui, eles migram de países pobres, por exemplo. Eles saem, por exemplo, do Brasil, não é um país mais tão pobre, nós somos um país emergente, mas vamos considerar assim, vamos migrar para um país desenvolvido, por exemplo, os Estados Unidos, está precisando dos meus serviços lá, e eu migro. Geralmente, a maioria das vezes é permanente, a pessoa termina se dando bem lá e tal, mas já aconteceu o caso da pessoa passa uma temporada e volta. Essa fuga de cérebro, só lembrando, ela não é a mesma coisa que um intercâmbio. Intercâmbio, você ainda é estudante e você vai para fazer um curso e volta. Você nem pode ficar no local, no lugar lá, só com autorização, né? Aqui não, aqui é diferente. Aqui você foi chamado para trabalhar, você foi chamado para desenvolver uma atividade. E dentro de tudo isso, dessa migração, existe a migração que ele chama de sul-sul, ou seja, a migração entre os países do sul, que antigamente era como eu dei o exemplo. Uma pessoa queria estudar inglês, ela procurava os Estados Unidos primeiramente. Uma pessoa do Brasil para estudar inglês procurava os Estados Unidos, até mesmo Inglaterra. Hoje muita gente também procura a Austrália, ou seja, sul, Brasil, Austrália, está no hemisfério sul, e eles se deslocam entre esses países. Hoje muitos também já vão para a África do Sul desenvolver pesquisas, trabalhar. Então, isso depende, logicamente, das suas necessidades e possibilidades. Então, gente, o conteúdo por hoje, no caso, que era o que seria dado essa semana, nós vamos ficar por aqui. Vocês têm que ler o texto, não tem como vocês responder as atividades sem ler o texto. A aula aqui é só para dar uma explicação, e na verdade aqui é uma revisão do que a gente já tinha visto. E muito obrigada por ter assistido. Boas atividades para vocês e fiquem atentos, observem que a atividade vai chegar para vocês no máximo até amanhã, pela manhã. Beijo, tchau.